eu por onde for levar nos lábios um sorriso, e se quando eu falar só proferir palavras brandas, se ao ter um dissabor souber conter a minha ira, então o meu irmão compreenderá que Cristo vive em mim. Se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive em mim. Se quando o meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive
Bom dia, meu querido amigo, meu irmão. Que bom encontrarmos novamente neste sábado para revermos e recapitularmos a lição da nossa escola sabatina. E nós estamos estudando sobre o tema Fazer Amigos para Deus. E hoje, nessa semana, estudamos como fazer o compartilhamento da palavra, qual é a utilidade para isso e como fazer bem feito isso. Vamos rever isso aí já já. Antes quero cantar com você e vamos cantar juntamente um hino que nos lembre o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia, é o hino que nós vamos cantar. É o número 162 do nosso hinário. Cante conosco, cante com alegria. Vamos orar? Querido Pai, ao estudarmos a Tua Palavra agora, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, para que compreendamos este ensinamento e principalmente, Pai, que compartilhemos com aqueles que ainda não Te conhecem esta mensagem também. Guarda-nos em Teus caminhos, fortalece a nossa fé em Ti, que a cada dia possamos crescer ao Teu lado e, guiados por Ti, alcancemos sempre vitória plena em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração através do Teu Espírito Santo nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da nossa lição dessa semana é compartilhando a palavra. O verso para memorizar está em Isaías 55, o verso 11. E lá nós podemos ler o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Percebemos aqui que a palavra de Deus tem um poder fantástico, inimaginável dentro do nosso conhecimento. Porque a palavra de Deus vai e aonde ela chega, ela muda tudo. Muda a pessoa, muda o ambiente, transforma pessoas para servos de Deus. Nós sabemos que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele colocou em nossa vida testemunhos da natureza. Tudo quanto foi criado fala da glória de Deus, do seu amor, carinho, interesse pela felicidade do homem. Você contempla o céu à noite repleto de estrelas e se extasia com a mensagem que vem do espaço.
um poeta inspirado muitos milênios antes de muitos outros poetas que nós conhecemos hoje, ele compartilhou a sua noção da natureza como pregadora de Deus no Salmo 19, nos versos de 1 a 6. E ali ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve som algum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como o herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Percebe quanta natureza, quanta coisa bela existe na natureza? O testemunho do céu, o testemunho da terra, florestas, mares, rios, frutos, flores, fauna, flora, tudo. Tudo nos mostram o grandioso e maravilhoso amor de Deus pelo ser humano. Pare um momento e observe uma flor. Aproxime seu olhar. Se você tiver uma lente, coloque uma lente e veja os detalhes. Coisa fantástica. O canto dos passarinhos. Tudo o que Deus fez é fantasticamente maravilhoso. E então, depois da natureza, nós temos a palavra, as Escrituras. As Escrituras são Cristo e Cristo é as Escrituras. São elas que falam de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. O plano de salvação está neste livro. O que Deus fez por você está registrado ali. O que Ele preparou para você está registrado ali. O que Ele quer para você está registrado na Bíblia Sagrada. Entretanto, na parte inicial da semana, de domingo, fala sobre símbolos da palavra de Deus. E você percebe ali no Salmo 119, no verso 115, que é um texto que muitos conhecem de cor: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ali, a palavra é o quê? Lâmpada. Em Jeremias 23, verso 29, a palavra é fogo e martelo. Em Lucas, no capítulo 8, verso 11, a palavra é semente. A semente é a palavra de Deus. E em Mateus 4:4, Jesus disse, quando foi tentado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai e o que procede da boca de Deus. Então, pão, a palavra de Deus é pão. Esses 5 símbolos foram escolhidos para representar a palavra de Deus de uma forma interessante. Luz. A luz dissipa as trevas. A palavra de Deus ilumina o caminho dos seguidores de Cristo. Quando compartilhamos as Escrituras, ela dissipa as trevas das quais Satanás envolveu as pessoas e ilumina o caminho dessas pessoas para o reino de Deus. Em Isaías é comparado ao fogo porque consome. Quando compartilhamos a palavra de Deus, o fogo queima dentro dos pecadores, consome os seus erros e transforma. Ela purifica. O fogo purifica. Martelo. A palavra divina despedaça corações endurecidos. A palavra de Deus martelou seus corações endurecidos até que foram quebrados pelo martelo do amor de Deus. Não pense num martelo, aquele que você vai colocar um prego na parede e você acaba martelando o seu dedo. Não. É martelo de Deus, é um martelo de amor para quebrar um coração duro. Quanto à semente da palavra de Deus, se ela for plantada, ela brota. O solo é o coração ou a mente. Produz em abundante colheita da vida. A palavra de Deus, espalhada como semente por todo o mundo, produziria colheita abundante, e é isso que a gente vê acontecer a cada momento. A palavra de Deus pode crescer enterrada em algum lugar na mente. Pode parecer coberta pelos torrões do pecado,
mas se for estimada, surgirá uma nova vida. Mudará radicalmente as atitudes, as conversas, os hábitos e o nosso estilo de vida. A semente é vivificante, diz Matthew Henry, um comentarista da Bíblia, um comentário bíblico adventista. Finalmente, o pão. Pão era o alimento que sustentava a vida no Antigo Oriente. E eu digo para você, em todo mundo hoje, o pão é o que ele alimenta. É um dos alimentos básicos de todo o nosso planeta. É um item essencial na dieta. Um indivíduo pode sobreviver muito tempo apenas com pão e água. E você lembra de Elias? Deus o sustentou com pão e mais alguma coisa? Carne e água. 3 anos e meio foi sustentado na casa da viúva por muito tempo. Só pão e água. Ao usar essa ilustração do pão, Jesus declarou que ele é o essencial para a vida do ser humano. E essa é uma realidade. Quando permitimos Jesus entrar em nosso coração, nós percebemos as diferenças que ele faz em nossa vida. Quando as pessoas estão passando por uma mudança de vida, é mais provável que estejam abertas ao Evangelho. Elas podem estar enfrentando desafios na saúde, uma crise no emprego, problemas de relacionamento ou alguma outra dificuldade. Então eu oriento você, peça a Deus que ajude a ver pessoas sensíveis ao seu redor e que dê a você sabedoria para discernir a abertura deles à palavra de Deus. Segunda-feira nos fala sobre a criação. A palavra de Deus é criadora. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 2, nós podemos ver ali Hebreus falando sobre o poder da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. Perdão, Hebreus capítulo 1, não 11. Estou pensando no final da lição já. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Salmo 33 diz, os céus por sua palavra foram feitos, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo passou a existir. A palavra de Deus é viva, ela tem um poder de realizar as coisas que ela declara. As palavras humanas podem falar do que existe, mas Deus fala e as coisas que ainda não foram feitas passam a existir. Simplesmente pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é criadora. A palavra audível que procede da sua boca tem o poder de criar tudo o que proclama. Quando você vai na história da criação, em Gênesis, no capítulo 1, você vê que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus falou e tudo passou a existir. As palavras declarativas de Deus tinham tanto poder quanto ele falou. A terra seca apareceu, as plantas brotaram, as flores desabrocharam, as árvores frutíferas floresceram e os animais surgiram. Deus não apenas criou este mundo pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, mas também o sustenta atualmente e o mantém através da sua palavra. O mesmo poder está na palavra falada de Deus, também está em sua palavra escrita. Está aqui. Portanto, leia o livro, como nós vimos no trimestre passado. Quais são os benefícios do estudo da palavra de Deus? 2 Timóteo capítulo 3. Eu gosto desse texto que fala dos benefícios da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 e os versos 7 em diante, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada. E vejam, para quê?
É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E qual a razão? A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, há um benefício tremendo pelo conhecimento da palavra de Deus. E próprio Jesus disse em João, no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Ao contemplarmos as Escrituras, a profundidade da sua compaixão e o cuidado, nossa fé é transformada. E quando compartilhamos sua palavra, as pessoas também são transformadas. E isso é interessante. Ao contemplarmos Jesus em sua palavra, tornamo-nos mais semelhantes a ele. Testemunhar não é compartilhar o que pensamos, nem mesmo o que acreditamos. Compartilhar é espalhar as verdades eternas que encontramos na palavra de Deus. Quando a Bíblia abençoa a nossa vida, temos a credibilidade de dizer aos outros de que modo ela também pode abençoar a vida deles. Quando você deixa Cristo transformar você. Eu relacionei algumas vantagens do estudo da palavra. Primeiro, obtenção da fé verdadeira. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo, ou seja, ler, estudar, meditar a palavra de Deus. Ela traz libertação. Jesus asseverou que a palavra, a verdade conhecida nos liberta. A Bíblia, a palavra, Deus, nos traz liberdade. Traz sabedoria real. Ela provê sabedoria que proporciona uma fé inteligente. Quarto, ela faz a transformação. Alguém disse, você não precisa ser cristão para ler a Bíblia, mas você não pode ser cristão sem ler a Bíblia. É verdade. Você pode ler a Bíblia sem ser cristão, mas você não consegue ser cristão sem ler a Bíblia. Portanto, se você é cristão, leia a Bíblia diariamente. É importante para que o Espírito Santo e a palavra transforme você. E também ela é coparticipante da natureza divina. O Espírito de Cristo produz na pessoa os atributos que são comunicados por Deus. Também é a preparação para um futuro imortal. O conhecimento das profecias escatológicas nos alerta para sermos vigilantes, promove exercício do espírito de oração constante, blinda a mente contra mentiras, fraudes e fake news, enganos, e camuflagem do mundo, também dos falsos profetas. A Bíblia nos alerta e nos esclarece para que tenhamos visão mais ampla. E, finalmente, ela nos traz prazer espiritual. A mente carnal não desfruta desse encanto. As Escrituras lhe parecem um livro para tolos. Para os ingênuos, um livro para tolos. Gente de classe inferior, coisas semelhantes. No entanto, irradiam das páginas da Bíblia um poder e encanto divino, luz para o crente e uma proximidade de Deus. O estudo da palavra nos aproxima de Deus. Agora, na parte de quarta-feira, como aplicar a palavra de Deus? Se você pensar um pouquinho no texto bíblico, as promessas da Bíblia são como um cheque de viagem. Às vezes, quando uma pessoa vai viajar de férias para um país estrangeiro e ela não quer arriscar levando muito dinheiro, ela compra o que chamam de cheques de viagem no banco. Esses cheques de viagem são isentos de riscos. Se você perdê-los ou se forem roubados, eles podem ser assegurados pelo banco e você receberá o dinheiro de volta. Quando você compra os cheques, assina-os. Quando os retira, assina-os novamente. As promessas de Deus são asseguradas por toda a sua riqueza e glória. As riquezas inesgotáveis do céu nunca acabam. E aqui entra uma coisa interessante. Mais de 3.000 promessas já foram encontradas na palavra de Deus. As pessoas já separaram mais de 3.000 promessas.
E o melhor de tudo é que os seus benefícios já foram comprados para nós na cruz. Tudo o que temos que fazer é aceitar a provisão das suas promessas pela fé. E até a própria fé é um presente de Deus que Ele nos dá. Agora, algumas promessas para você. Como elas impactam a sua vida com Deus? Veja lá, 1 João capítulo 1 e o verso 9. Esse texto é bem gostoso, é muito bonito. Que ele nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos salvar de todo pecado, de toda injustiça, para nos purificar. Promessa maravilhosa. Basta confessar. Filipenses 4, 13. Esse texto é um texto curto, mas tem um profundo sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Fantástico. Tudo é possível. E no verso 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você vê que maravilha de promessa? Em 1 Coríntios 10, 31, foi lema de um ano dos jovens. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essas promessas, juntamente com milhares de outras, nos mostram apenas uma coisa: podemos confiar em Deus totalmente, irrestritamente e completamente. Porque Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. E o seu amor não tem limites por você. Não há motivos para temer, não há motivos para não confiar. Eu quero que você leia depois Efésios capítulo 18, capítulo 3 e o verso 18. Até o 21. Esse texto eu acho fantástico. E leia depois, medite sobre a altura, profundidade, a grandiosidade do amor de Deus por você. Não podemos medir e nem ao menos imaginar o tamanho. Entretanto, há uma condição. As promessas existem, mas para que essas promessas se tornem uma realidade em nossa vida, existe uma condição pela qual devemos passar. Sabe qual é a condição? Mateus capítulo 13. Jesus, passando na sua terra natal, ele estava falando algumas coisas ali, e no capítulo 13, ele relata, depois de pregar em Nazaré, ele diz o seguinte: não fez ali muitos milagres. Por que motivo? Por causa da incredulidade daquele povo. Você já leu Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6? São textos bastante conhecidos. Hebreus capítulo 11, eu me confundi no começo, quando era capítulo 1 eu falei capítulo 11, né? Agora não, agora é o capítulo 11 mesmo. Verso 1 diz o seguinte: ora, sem fé é o quê? Aliás, esse é o verso 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E diz no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé nós não estamos prontos para receber as promessas que Deus nos dá. Não é pela falta do poder de Deus, mas é a falta da capacidade, não é a falta da capacidade divina de fazer o que Ele prometeu. A palavra limita o cumprimento das suas promessas em nossa vida pela fé. Portanto, talvez você não receba tantas coisas assim porque falta um pouquinho de fé. Mas podemos exercitá-la, porque isso
A fé é um dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. Bem, mas o importante, vem na quinta-feira também, compartilhando a palavra. Você já teve uma boa notícia na sua vida? Seu casamento, nascimento do seu filho. Eu lembro quando nasceu meu filho, primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais, os pais da minha esposa. Olha, nasceu o seu neto. É uma boa nova, felicidade, alegria por isso. É gostoso compartilhar boas notícias. Casamento, noivado, filhos e outras coisas mais. Fui promovido no trabalho. Boas notícias a gente gosta de compartilhar. Faz isso com alegria. Mas qual é a mais importante e a melhor notícia que nós temos de toda a história da Bíblia? Jesus vai voltar. Quando descobrimos novas ideias em sua palavra sobre a salvação em Cristo, nosso coração transborda de alegria e nós desejamos contar aos outros. Quando as autoridades religiosas tentaram interromper a pregação dos apóstolos, veja o que Pedro declarou lá em Atos capítulo 4, verso 20. Não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, não posso falar, não posso deixar de falar. Eu vi, eu presenciei isso é muito bom, eu preciso compartilhar. No livro Caminho a Cristo, página 78, diz o seguinte: no momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ser escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Que maravilha! Eu quero que você leia comigo agora Isaías 50, verso 4. Esse texto eu achei fantástico, dentro do contexto da nossa lição. Isaías capítulo 50 e o verso 4. Veja lá. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Fantástico. O Senhor me deu língua de eruditos para falar. Deus me ilumina para eu falar. Paulo, quando escreveu a carta para Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 2, veja o que ele diz ali: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Tudo tem o seu tempo certo, e tudo deve ser feito dentro do tempo. O tempo de pregar a palavra é hoje. Em todo o mundo, o nosso testemunho deve ser visto. Devemos ter em mente 3 princípios bíblicos: o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. O que dizemos? Jesus vai voltar. Como dizemos? Com amor. Quando dizemos? No momento oportuno, quando o Espírito Santo nos mostrar que há um coração acessível para receber esta palavra. Finalizando, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Se tivermos discernimento espiritual para ver onde Ele já está trabalhando, observaremos regularmente oportunidades de compartilhar sua palavra. Enquanto o Senhor prepara o solo do coração, temos a chance de semear a semente do Evangelho. O Espírito Santo preparou o coração de Nicodemos, da mulher do poço, da mulher do fluxo de sangue, do ladrão da cruz, do centurião romano e de muitos outros para receberem a palavra de Deus. Essas pessoas foram preparadas antes que Jesus as encontrasse. Por meio das circunstâncias da vida e das impressões do Espírito Santo, elas estavam preparadas para receber a mensagem de Cristo. Queridos, nós temos a palavra, temos as promessas, temos uma missão. O que nos falta?
Agora é uma coisa só. Ide e fazei discípulos. Conte para os outros o que Deus tem feito por você. Compartilhe a palavra. Antes, ore para que Deus conduza você. Prepare alguém a quem você possa saciar a sede da água da vida. Alguém a quem você possa alimentar com o pão da vida. Alguém que esteja sem esperança, que você possa levar a esperança de vitória em Cristo Jesus. E se você orar, tenha certeza de que em breve isso se realizará. Mas você precisa estar pronto e disposto a fazê-lo. E você verá maravilhas que podem ser feitas em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, quando você se entrega totalmente nas mãos de Deus para o seu serviço. Querido amigo, querido irmão, que Deus te use para que a palavra alcance aqueles que estão ao seu redor. Vamos levar a mensagem ao mundo? Vamos cantar e vamos fazer, colocar em prática aquilo que nós temos que fazer. Nossa meta, nosso trabalho é ide. Vamos lá, façamos a nossa parte. Vamos cantar juntos. Mensagem ao mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará a reduzir Senhor. Irá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar. Hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará a reduzir Senhor. Irá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará a reduzir Senhor. Irá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Não é? Levar a mensagem ao mundo. Muitas coisas podem ser feitas no poder de Deus. Vamos orar. Querido Pai, somos gratos porque Tu nos enviaste a Tua palavra. Nos enviaste promessas, nos enviaste conforto, nos enviaste alimento espiritual e forças. Agora, Pai, dá-nos pessoas carentes e necessitadas de ouvir a Tua palavra e que nós tenhamos condições de atendê-las pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Usa-nos como melhor te aprouver e que ao Teu lado possamos vencer e levar pessoas a encontrar segurança, conforto e paz em Tua presença. Concede-nos um restante de sábado feliz, daqui a pouco no culto que estejamos juntos novamente, para que o Teu nome seja honrado, louvado e glorificado através
na nossa vida e que a tua palavra alcance corações e pessoas que estão longe. Colocamos-nos em tuas mãos mais uma vez e fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você participou conosco. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Aliás, mande para seus amigos, para que eles possam também compreender o quão maravilhoso, o quão grandioso Cristo é e o que Ele quer fazer pela vida de cada um dos seus filhos. Se você não se inscreveu em nossa página ainda, inscreva-se no YouTube, ou se você está no Face, curta e compartilhe. Isso nos dá mais alcance e assim mais pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus. Que você tenha um sábado abençoado e feliz. Daqui a pouquinho eu volto, ok? Até já. Que Deus o abençoe.